os 10 mandamentos na ótica de Jesus. E como Deus às vezes faz umas coisas, né, que a gente não planeja, hoje é o dia do 5º mandamento. O 5º mandamento: honrai pai e mãe. Né? Nesse Falar dia... que é sem querer, ninguém vai acreditar. Né? Mas é tudo planejado, né, pessoal? Vocês por conhecem alguém, sim, aqui. não é por nós, é por Deus. Né? E como estamos no 5º mandamento, já tivemos 4 mensagens sobre, né, esse tema, sobre os 10 mandamentos. Além disso, nossas mensagens de séries, elas vêm junto com o que a gente chama da cozinha da mensagem. Aqui na pregação, aqui na mensagem, aqui no culto, nós preparamos o prato, já pronto, não é um momento de discutir muitas coisas além, mas gravamos durante a semana um podcast que vai ao ar durante a semana, que tem mais de 1 hora aí normalmente, né, cada episódio, né, Gus? Dependendo se o Paulo se empolga, né? Porque o Paulo então. fala muito. Discutindo ali a mensagem, a maneira como a gente prepara aqui entre os pastores, entre a liderança aqui da igreja. E você pode ver, você tem acesso a esse conteúdo aí. Então, se tiver alguma coisa aqui que a gente não aprofundou muito possivelmente lá nesse podcast, você pode ouvir. Está lá no YouTube, no YouTube da comunidade da Vila. Tá certo? O 5º mandamento, como qualquer um dos mandamentos, tem o desafio. E o motivo que a gente fez essa série é para lidar com esse desafio de mandamento e liberdade. Tanto que o nome, né? Ninguém manda em mim. É a ideia, o espírito que está, às vezes, no nosso coração, na nossa mentalidade em relação a mandamentos. Né? Qual que é essa ideia de regras? Não quero mais regras, já tem muita regra na minha vida, não quero ninguém mandando em mim. E se tem algum mandamento que tem a ver com esse título, é o mandamento de hoje. Por quê? O contexto aqui a gente tenta lidar bastante com o contexto da onde os 10 mandamentos foram falados por Deus, foram revelados. Qual que é o contexto de revelação dos 10 mandamentos? Lá em Êxodo mostra que o povo judeu foi escravo no Egito. E esse povo foi libertado por Deus através de Moisés. E o povo que era escravo, depois de serem libertados, e isso é muito importante, a gente vai falar sobre isso, eles receberam os 10 mandamentos. Ou seja, depois da liberdade, veio essa lei, veio essas regras. Não foi para obter a liberdade, mas foi depois que a liberdade já tinha acontecido na vida deles. Por que isso é relevante para nós? Porque muitas vezes a gente pode olhar para o mandamento como um meio de salvação. E o mandamento não é um meio de salvação. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas Deus nos salva e depois Ele entrega algo para a gente viver a partir dessa salvação. O povo foi liberto da escravidão e quando eles eram livres, eles foram ensinados, vivam dessa forma para manter a liberdade de vocês, para que vocês vivam essa liberdade de uma maneira boa. E o contexto da escravidão é muito curioso da gente pensar, porque escravo não tem direito a ter necessariamente o pai e a mãe ali cuidando deles. Escravos são alguém que o Senhor pega para si e o Senhor tira da família, se ele precisar. Então, o escravo, quando ele vive, ele não vive segundo as regras do pai e da mãe, ele não vive segundo ali o controle daquilo que o pai e a mãe estão ditando para ele, mas vive segundo o seu Senhor. Porém, Deus, depois de libertá-los, dá essa instrução para eles, que a gente vai ler aí em Êxodo capítulo 20, se você quiser abrir na sua Bíblia. Um versículo só, um versículo curto, ali no versículo 12, que diz assim: honre seu pai e sua mãe. Assim você terá vida longa e plena na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá. Vamos orar? Santo Deus, nosso Pai, te damos graças, Senhor, pela sua palavra. Nos conduza nesse momento, Senhor, ilumine os nossos corações para receber a sua mensagem. No desafio que é entender, Deus, o quanto
o Senhor nos quer libertar da escravidão do pecado, da escravidão que nos oprime, Senhor. Seja conosco nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Então, 5º mandamento, honre seu pai e sua mãe. Primeira coisa que eu acho que a gente tem que pensar quando a gente pensa nos mandamentos é essa questão mesmo de liberdade que eu tinha falado. E a gente olha para uma sociedade que Deus ali, um povo que Deus está guiando e falando assim, ó, esse meu povo vai viver dessa forma. Daí você pensa, nossa, mas se eles estão livres agora, por que Deus não fala? Sejam livres, façam o que quiserem. E o problema disso é, qual liberdade existiria num povo que está contaminado pelo pecado, se cada um fizesse o que realmente bem entendesse? Se, quando eu quisesse alguma coisa, eu roubasse alguém, se eu gostasse de alguma coisa de outra pessoa, fosse lá simplesmente roubar, se eu tivesse alguma discussão, eu fosse lá e matasse essa pessoa, caso eu tivesse alguma desavença. Deus está colocando isso, e os 10 mandamentos estão aí, porque a maneira que a Bíblia coloca e demonstra essa questão de liberdade é: nós somos livres para fazer o bem. O mal nunca é algo que nos liberta, mas sim nos escraviza. Quando Jesus vai falar sobre isso, ele fala assim, ele chega para os religiosos da sua época, lá no Evangelho de João, e fala assim, vocês vão conhecer a verdade e a verdade vai libertar vocês. Talvez se alguém falasse para você, você iria orar e falar, nossa, mas livre? Como assim? Eu não sou escravo. E foi o que os religiosos falaram, como assim libertar? E Jesus fala, todo aquele que peca é escravo do pecado. Vocês são escravos do pecado e eu quero apresentar essa verdade para vocês, para que essa verdade liberte a vida de vocês. Então, os mandamentos aqui têm esse propósito. E é um desafio que eu quero que vocês me acompanhem hoje, acompanhem a gente aqui nessa reflexão, de entender por que honrar pai e mãe é algo que vai te libertar, ao invés de te escravizar. Tá certo? Vamos juntos nesse desafio? É legal falar disso, né? Porque geralmente o sentimento é muito parecido, tanto para quem é de um contexto religioso, quanto para quem é avesso a qualquer tipo de religião. Essa ideia que você citou, de, peraí, mas eu não sou escravo. Eu não tem nada, ninguém manda em mim, né? A ideia da pregação, né? da série. Então, é um negócio interessante a gente olhar para isso e o quanto que Jesus traz uma revelação para aquelas pessoas, tanto os que eram mais religiosos quanto quem não tinha religião nenhuma, dizer, existe algo que está escravizando vocês. E aí, no caso do texto, aparecem os caras dizendo, não, mas a gente é filho de Abraão, a gente cumpre todas as leis. Como assim escravizar? Como você ousa dizer que a gente está escravizado? E a mesma coisa, eu acho que nos nossos dias, no contexto nosso de metrópole, que a gente vive, é mais ou menos isso, né? Não, eu não sou escravo. Eu sou livre, eu vivo num país livre, eu faço o que eu... Né? Ninguém vai... Como assim eu estou, de alguma maneira, amarrado a uma coisa e sendo obrigado a ela? Né? Nos primeiros dias a gente falou sobre isso. Às vezes é minha rotina, às vezes é meu chefe, de alguma maneira, depois, se a gente para pensar, a gente vê que a gente não é tão livre assim quanto a gente gostaria. Mas, em algum nível da vida privada, a gente fala assim, não, tem um espaço meu, nem que seja na minha casa, quando eu estou diante da televisão, em que ninguém vai mandar em mim. Eu vou conseguir pôr o filme que eu quero, o seriado que eu quero, com a legenda que eu quiser ou não, dublado ou não. Tem gente que gosta de dublado, tem gente que odeia dublado. Enfim, mas é isso. Em algum espaço, às vezes, a gente acha que não, aqui eu consigo um bom nível de liberdade, né? Então, eu acho, me chama a atenção, quanto que isso atinge tanto quem é avesso à religião, quanto, de alguma maneira, quem acha que... Não, já achei aqui uma doutrina, um tipo de pensamento que agora eu sou livre, seja um pensamento filosófico, seja um pensamento religioso, seja um pensamento... E como é comum a gente não perceber quando a gente é dependente ou escravizado por algo, né? Seja o hábito, seja alguém da família, seja
fazer algo para agradar alguém. É muito comum a gente não perceber, não, está tudo bem, isso aqui eu domino. Verdade, Izzy, muito legal isso. Certo. O contexto ali que a gente vê dos 10 mandamentos, né, e aqui especialmente de honrar pai e mãe, os pais eram responsáveis ali por passar a mensagem que Deus estava colocando para o povo, né? A gente vê no Antigo Testamento, em Deuteronômio, principalmente, falando assim, o Senhor Deus é o seu único Deus e você vai passar isso para os seus filhos enquanto vocês estiverem caminhando, enquanto você estiver acordando, antes de dormir. É algo que recorrentemente os pais devem passar ali para os filhos, né? Então, quando a gente olha para o mandamento aqui, a primeira coisa que a gente pensa sobre a sociedade, sobre a comunidade ali, o povo judeu, é essa noção de que a responsabilidade que os pais tinham de passar essa mensagem, a mensagem que vinha de Deus, e que olhar para alguém que está seguindo, de certa forma, o que Deus está falando, é alguém que olha para os pais e ouve aquilo que os pais estão falando. E a primeira coisa que chama atenção, assim, principalmente pensando no dia de hoje, é o fato da mãe estar ali também. Honra o pai e a mãe. Não sei se você tinha parado para pensar nesse detalhe, é algo talvez poderia ser incomum para a época, numa sociedade onde o pai ali era o responsável, mas a mãe está incluída ali no mandamento. É algo que a família como um todo, inclusive o pai e a mãe, estão responsáveis nesse processo, nessa missão, juntos, né, nesse processo aí de passar a mensagem, de lidar ali com o ensino ali dos filhos daquilo que Deus fala. E a responsabilidade do filho de atentar para isso. Sim, o mandamento está mostrando e está direcionando, obviamente, para os filhos aqui, para algo que Deus está colocando. E tem uma discussão, né, que a gente faz sobre, quando a gente fala dos 10 mandamentos, que é assim, existem os mandamentos, né, os primeiros mandamentos são claramente algo vertical. Então, a gente está falando de algo que direciona para Deus, né? Amarás o Senhor seu Deus, prestará cultos a Ele, não fará imagens de outros deuses, não levará o nome do seu Deus em vão, né? A gente já falou sobre essas coisas aqui, e guardará o sábado para adorar a Deus, para ter esse descanso e direcionar o seu coração para Deus, que nem o Paulo falou semana passada. E aí tem essa discussão, o 5º mandamento, ele é vertical ou é horizontal? Daí você pensa, não, pai e mãe tem a ver com algo horizontal. E existe essa discussão mesmo. E eu queria levantar aqui para vocês e falar assim, pai e mãe, você escolheu seu pai e sua mãe? Não escolheu, certo? É algo que, na concepção de alguém que é religioso, né, talvez você escolheria, né, Maju? Não escolheu, mas talvez escolheria. Não, se eu pudesse escolher, eu escolheria minha mãe e meu pai. Talvez sim, talvez não. Mas é algo que vem de Deus. Você não escolhe na família que você nasce. Pode que você não escolheu. Isso. Pode até escolher. Você pode escolher depois, assim, falar, nossa, eu quero viver isso. Se eu pudesse, eu escolheria. Mas Deus te colocou na família que você tem. Então, alguns teólogos, olhando para isso, falam assim, nossa, talvez esse mandamento ainda é algo vertical, é algo vinculado a Deus. Porque Deus, no próprio versículo aí, fala lá atrás de que você tenha vida longa e plena na terra que o Senhor, seu Deus, te dá. E talvez o versículo inteiro é algo que o Senhor Deus te dá. Então, o pai e a mãe é algo que Deus te dá. E honrar, às vezes, o pai e a mãe está vinculado com a sua relação com Deus ainda. Não é algo que você vai fazer pelo bem, talvez, do seu pai ou da sua mãe ou de qualquer autoridade que você tenha na vida. Porque outro aspecto desse mandamento que é interpretado também não só o pai e a mãe, mas as autoridades que a gente tem na nossa vida, no nosso estado, seja o professor, seja o policial, seja o juiz. É algo que você talvez deva honra a pessoas que têm autoridade na sua vida. E é algo que não depende de você necessariamente, mas é você olhar para Deus e falar assim, talvez essa pessoa aqui não mereça, mas Deus me colocou nessa situação. Então, o mandamento, segundo alguns teólogos, e eu estou concordando assim, um pouco com eles, claro que tem essa relação horizontal ainda, mas é algo
na minha visão, vertical. É uma autoridade que você olha e fala, Deus, eu preciso honrar isso, porque é o Senhor que me colocou aqui nessa situação. Tá certo? Deixa eu trazer um momento terapia aqui, né? Toda vez tem. É óbvio que nem toda família tem o contexto certinho, né? O contexto padrão, digamos assim. O Nem padrão toda foi criado. Tem alguma família que tem esse contexto? Pois é. Mas, assim, é óbvio que a gente... pai, mãe, filhos, né? Família feliz. E a gente sabe que a realidade, obviamente, não é assim. Eu não tive essa realidade padrão. Meus pais nunca foram casados. Eram muito jovens, né? Quando eu nasci. E meu pai só foi me registrar quando eu tinha 15 anos de idade. E eu sempre tive uma verdadeira adoração por ele. Eu tinha uma coisa de... se eu tirasse uma nota 10 no colégio, a primeira pessoa que eu queria dizer era ele. E ele não sabia nem a data do meu aniversário. Ele não sabe o nome do meu filho hoje, por exemplo. Mas eu tinha uma adoração por ele. Eu tinha que mostrar primeiro para ele. E hoje eu vejo que era uma necessidade do reconhecimento, né? De ter aquele reconhecimento dele. E óbvio que isso me rendeu anos e anos de terapia, né, para você entender o que é que funciona. E sempre que eu encontrava com ele, ele nunca foi aquele pai de, minha filha, o que é que você está precisando? Mas era aquele pai de, tome, o que é que você quer comprar? Então, ele era talvez tivesse sido a forma que ele recebeu, né? Não cabe a mim julgar. Mas a forma dele tentar me ajudar era tentar, tome, o que é que você está precisando? Tome dinheiro, compre o que você quiser... E não encha meu saco. Não vou cuidar de você quando você estiver com febre. Não vou levar você na escola. E isso, na cabeça de uma criança, é um conflito muito grande, né? E um belo dia, eu lembro de uma amiga, estava passando por algum momento muito difícil, e essa amiga disse assim, você precisa deitar no colo do seu pai. Eu disse, no colo do meu pai? Não sei nem onde ele está morando agora. Como é que eu vou lá para deitar no colo dele? Você precisa deitar no colo do seu pai porque ele quer lhe fazer um cafuné. Sai dessa, é impossível. Isso não é o pai que você conhece como pai. Deus está te chamando para deitar no colo dele. E foi muito engraçado, porque aquilo foi tão marcante para mim. Eu acho que, naquele momento ali, eu entendi o que era ter um pai, que eu nunca tive presencialmente falando, né? E, de fato, aquele momento, que era um momento muito difícil na minha vida, eu tive exatamente esse sentimento de deitar no colo de Deus Pai e sentir o cafuné que ele fez e disse, minha filha, está tudo bem. Você errou, não deu certo isso aqui foi muito ruim, mas não faça mais. Não faça mais. Agora, eu estou aqui com você. E foi tão engraçado que aquilo foi um momento tão libertador para mim, porque eu já não tinha mais que viver correndo atrás do meu pai para dizer a ele o que eu tinha feito de bom, para ele sentir orgulho de mim. Muito pelo contrário, eu encontrei meu pai no momento em que eu tinha feito uma coisa errada, uma coisa ruim, em que, teoricamente, na minha mente, era para eu levar uma bronca. E o que é que eu levei? Um cafuné. E, assim, aquilo foi muito transformador, no sentido de, seu pai, aqui na Terra, ele não tem isso para lhe dar, mas acontece. Tem muitas outras coisas que talvez você não tenha para dar também. E, ao mesmo tempo, não é o fato de seu pai terreno não lhe dar que você não vai ter. Então, descanse, deite no meu colo, eu estou aqui fazendo seu cafuné, não faça mais isso e vamos seguir. Então, foi muito engraçado perceber a presença e honrar ali o Deus Pai, que eu realmente tinha na minha história, tinha sido sempre assim. Um pai ausente, né? Um pai que assinou meu registro quando eu tinha 15 anos de idade. Né? Mas foi muita graça de Deus assim, poder dizer, ser pai é isso aqui. Né? Então, e isso, por outro lado, me fez honrar o meu pai também, para dizer, perdoar ele, né, pela ausência, né, pelos momentos em que eu desejei tanto e ele não estava. Mas foi a minha forma de honrar o pai da terra e, principalmente, reconhecer o pai do céu. Foi um momento assim de ser pai é isso aqui. Fique em paz. Isso, nossa, mexe muito comigo, talvez com várias pessoas aqui, assim, porque eu acho que é uma dádiva que o Senhor te deu. Olha que coisa absurda, né? Quando fala, né? Felizes aqueles que
quase assim, que não tiveram seus pais porque eles descobrirão o que é a verdadeira paternidade primeiro. Eu acho que é um contraditório. Ninguém gostaria de escolher essa situação para passar, né? De dizer assim, eu prefiro não... Todas as coisas no Sermão do Monte são assim, né? Eu prefiro chorar porque eu vou ser consolar. Ninguém prefere, né? Mas, ao mesmo tempo, é libertador porque a gente percebe que toda paternidade humana é falha. Quanto antes eu perceber isso, pode ser mais saudável para mim. E talvez até melhore minha relação com meu pai de verdade. Mesma coisa com mãe também, né? Às vezes, cada história de cada um de nós é diferente aqui, quando fala nesse assunto tão íntimo que é paternidade e maternidade, num dia até como hoje. Sim. De alguma maneira, tem isso, né, Zé? Tem essa coisa de você perceber que, coitada da minha mãe, se eu colocar isso no ombro dela, que ela não tem como me dar, por melhor mãe que ela fosse, ou se não fosse também, né? Então, talvez perceber isso do colocar, te liberta e liberta a pessoa para ela estar no lugar de quem ela realmente é e que ela não vai suprir um monte de coisa que, na minha expectativa, de algum lugar a gente tira de que existe um pai que faria tudo isso, né? De onde que a gente tirou isso, se às vezes a gente nem teve, por exemplo. Muitas pessoas nem tiveram. A gente trabalhava com questão, às vezes, de abrigos. E assim, da onde que tirou essa expectativa que teria alguém que iria me acolher, que iria me validar? Às vezes nunca teve, mas a gente tem esse negócio dentro da gente como se ansiasse por Deus, né? E vou aproveitar essa deixa para falar da primeira pausa aqui que a gente vai fazer para refletir o nosso texto aqui de hoje. Essa primeira pausa é justamente isso que o Gus falou, no sentido do quê? Às vezes a gente nem tem direito, ou tem pais que não são bons, e a gente gostaria de falar, eu não quero nem saber dos meus pais. E eu ouço pessoas falando isso, né? Não, minha mãe não me influencia nada. O que minha mãe diz, ou deixa de dizer, não me influencia nada, eu não quero nem saber o que ela acha. Só que eu acredito que a maneira como Deus nos criou, isso, de alguma forma, não tem como a gente escapar. Os nossos pais fazem a diferença na nossa vida. E desde criança, assim, né? Eu tenho um filho de 1 ano e pouquinho, 1 ano e 3 meses, e ele, se deixar, ele vai para o precipício, literalmente. Ele está andando, assim, está começando a andar, e ele está indo, ele cai, ele vai sair do sofá, vai de cabeça. A gente está ensinando, não, filho, vai com os pés e tudo. E você pensa isso, né? Quando vai crescendo, ele tem que ouvir os pais dele, ele tem que obedecer os pais para que ele possa viver, né? Até a segunda parte aí do mandamento tem essa noção assim de sabedoria judaica para que você tenha vida longa e plena. Tem um pouco a ver com isso, com a prática mesmo, né? Uma limite, criança, né? uma criança que não ouve em nada seus pais, ele vai se machucar a ponto até de morrer se deixar, né? Porque eu vejo que meu filho é assim, ele não tem a sabedoria às vezes para lidar com as coisas. Só que isso óbvio na infância. Mesmo, isso, né? Vai crescendo e parece que vai mudando, e até uma hora que se chega ou com a adolescência, principalmente, né, ou até mesmo na fase adulta, e fala assim, não, agora eu, né, não preciso mais do meu pai, não tenho essa necessidade de honra. Só que eu acho que existe, sim. E na nossa sociedade, na nossa cultura, a gente fala, a gente deixou esse negócio de honra para o passado. Não é uma sociedade muito de honra e vergonha, não existe mais isso. E eu tenho uma história até um pouco semelhante com o que a Izzy compartilhou, assim, de numa situação onde, né, eu já contei isso aqui, talvez algumas pessoas saibam, onde depois que eu me converti, meus pais não gostaram disso. E eu estava ali num processo, eu estava fazendo faculdade de engenharia, que era o que meu pai queria, meus pais queriam, e eu saí daquela faculdade e fui prestar outra coisa, mas eu já estava envolvido com missões, com igreja, e meus pais não eram cristãos. E não estavam apoiando isso, de certa forma, até que um dia meu pai ficou muito nervoso por uma situação lá que eu passei para a segunda fase de um vestibular, que eu nem queria estudar tanto, e ele queria, e ele veio conversar comigo, eu tinha viajado com os amigos, ele fez eu voltar para São Paulo, e ele falou as 4 piores coisas que um filho pode ouvir de um pai. Ele falou assim, eu me envergonho de você como filho, essa foi a primeira coisa. Se eu pudesse, eu te expulsava da minha vida. Segunda coisa.
Terceira coisa, eu não gostaria de ser chamado de pai por você. E a quarta, eu não te amo. E aquilo, obviamente, me quebrou completamente. Só que olha que curioso. Eu era alguém que estava ali olhando para os meus pais e falando assim, não, eu não dou valor para aquilo que eles acham ou deixam de achar. Eu já era cristão, já estava olhando para Deus como pai, falando assim, não, eu quero Deus e tudo mais. Só que o fato do meu pai falar que se vergonhava de mim é algo que me marcou meu coração. O que eu quero dizer aqui nessa primeira pausa é que existe algo aí. Antes da gente colocar, né, o mandamento e algo que a gente vai aplicar aqui hoje sobre nosso Pai Celestial, o nosso Pai Celestial criou a gente com essa necessidade de lidar com os nossos pais terrenos. Eu não sei qual é a sua história com seus pais. Se foram pais bons, ruins, se tiveram mais falhas do que coisa, não importa. É algo que você tem que lidar no seu coração. E é algo que é importante para você. Traria vida se eu fizer isso, né? Isso. Você é escravo dessa situação de não querer honrar o seu pai e sua mãe se você viver isso. Você vai se tornar escravo do seu próprio pecado. Né? É algo simples. Pense em alguém para namorar sua filha. Você pensa em alguém que honra os pais. Pense em alguém para ser amigo. Você quer alguém que honra os seus pais. É um testemunho válido de uma pessoa boa, de alguém que realmente faz algo bom. Então é algo, o mandamento está ali, e eu não estou falando nem de algo religioso. Essa minha fala foi quase totalmente terapêutica aqui. Você poderia estar numa sala de terapia. É algo que está intrínseco a gente. Então, honrar pai e mãe é algo que Deus está falando assim, eu criei vocês para isso, para viver isso. Então, viva isso, busque viver isso, independente da sua situação, da condição que seus pais tiveram. Então, é algo importante para você, para que a gente conheça hoje sobre nós mesmos, né, Gus? Muito legal isso que você falou seria terapêutico, e é legal ver que Deus nos conhece, porque Ele nos criou assim, e Ele colocou isso nos mandamentos, né? Podia ter outras coisas e não isso, mas tem isso. Então, Ele sabe que, de alguma maneira, isso mexe com a gente, pode gerar vida ou morte dentro da gente mesmo. E Jesus, quando ele fala uma história sobre um filho mais novo de um pai, que ele olha para o pai e fala assim, pai, eu só quero de você minha herança. E hoje já seria um absurdo, para a época era completamente absurdo. É o que a gente chama do filho pródigo, ali, a parábola de Jesus. Esse filho, ele fala, pai, não preciso de você, eu quero só o dinheiro que você me deve, bem entre aspas, e eu vou gastar esse dinheiro com o que eu quiser. A gente nem usa muito a palavra pródigo, às vezes a gente nem entende. Eu fui ver outro dia, que eu não sabia direito. É o que volta, né? Não é. Não é? Pródigo é o que desperdiçador. Significa, né? Então, olha que curioso, né? Entendi. Então, assim, às vezes a gente, eu quero só essa parte, então me dá aqui, e aí eu vou usar do meu jeito, né? Então é um filho que olha ali para o pai e fala, pai, eu não quero você como relacionamento, eu não preciso de você, não quero. E vai e gasta todo o dinheiro, vai viajar, vai curtir a vida do jeito que ele imagina ser. Mas aí, talvez você, né, agora entrando para a nossa segunda pausa aqui, segunda parte da nossa reflexão, talvez você olhe para o outro lado e fale, eu nunca faria isso, minha família é meu bem mais valoroso. Nossa, a família em primeiro lugar, e talvez você seja assim. E o que eu queria dizer para você é que existe algo aí também sobre uma possível escravidão da sua vida. Porque até que ponto, né, qual que é o limite entre você honrar seus pais ou você viver abaixo de uma opressão mesmo? Viver algo que talvez você não deva viver. Até idolatrar, né? Isso, idolatrar. E a gente discutiu isso lá na cozinha, se você quiser ouvir mais, mas aqui vou dar essa palhinha de que a gente pensa em honrar os pais só os menores de idade, né? Não, daí talvez você deva estar, se você tem filhos, né, você está pensando, nossa, meu filho devia estar ouvindo isso daqui. Nossa, como eu queria que meu filho, né, visse isso. Mas honrar os pais, e aqui o maior contexto é justamente para quando eles eram adultos. Talvez até na sociedade, no contexto ali, eles não teriam tantos problemas de rebeldia dos filhos. Mas é algo que honrar o pai e a mãe é algo dos adultos mesmo.
E a honra, né, a palavra honra ali no Antigo Testamento, né, o termo em hebraico, ela traz o mesmo contexto de peso. Honrar é o peso que traz aquela pessoa, aquela situação. Então, qual que é o peso? Valor, né? O valor, peso. o peso. Qual que é o peso que as palavras dos seus pais têm para você? É isso que o mandamento ali está pensando. Só que isso necessariamente é sempre obedecer? E aqui eu vou colocar que é um não. Não necessariamente. Eu contei para vocês a minha história, o meu contexto de que meus pais não eram cristãos. E meu pai não só não era cristão, como não queria que eu fosse cristão. Ele era anticristão. Ele odiava, né, a ideia de pastores e tal, num contexto ali, e eu tive que me rebelar nesse aspecto. Né? E quando eu ouvi essa fala do meu pai lá, eu percebi que tinha algo ali que eu mesmo estava falhando. Eu mesmo, quando eu me converti, eu passei a ficar 100% do meu tempo, praticamente, na igreja. Eu passei a ficar 100% do meu tempo com as pessoas que eram os meus irmãos em Cristo, porque tudo que eu podia, eu estava com eles. E eu percebi que nisso eu não estava também honrando os meus pais. Eu estava usando a minha religião como desculpa para quebrar um mandamento de Deus. Jesus ele lida com isso com os próprios fariseus. Ele fala assim: vocês, ao invés de honrar os seus pais, vocês estão falando, não, a minha vida, o meu dinheiro, até é um sacrifício a Deus. É algo que eu faço direcionado para Deus. E Jesus está falando assim: não, vocês estão quebrando o mandamento, usando a religião como desculpa. E até curioso, quando a gente estava discutindo hoje sobre isso, aqui, a questão do... Não hoje, né, mas falando sobre o dia de hoje, sobre os 2 cultos nos dias das mães, e a gente pensou justamente nessa questão, de que a gente queria, talvez, fazer só um culto, sabendo que isso talvez teria alguns problemas, mas considerando que os voluntários aqui, as pessoas que trabalham, elas precisam estar com a família. A gente, como igreja aqui, a gente pensa nisso. A gente tenta viver uma vida religiosa, digamos assim, uma espiritualidade sadia, que não deixe a família de lado. Porque isso é importante, é algo que faz parte, independente dos seus pais serem cristãos ou não. Se minha mãe quiser ir na igreja, ela vai, eu não vou estar com ela. Não, é bom que você esteja, e é ruim usar isso como desculpa. Certo? Mas existe essa possibilidade, sim, da sua família estar te colocando um peso que não é saudável, que não é bom. Então, depois de adulto, principalmente, honrar os pais não necessariamente é obedecer, mas é tomar ali aquilo como exemplo, como na situação. Né? No exemplo de Jesus tem uma coisa bem específica, né? Que era... Existia uma regra para o pessoal da época, para os fariseus, que, para eles, quando você dizia para o judeu, né, você tem que honrar o seu pai, isso era quase exclusivamente financeiro, né, Zé? Tinha essa questão. Eu acho que não exclusivo, mas era diretamente... A aposentadoria, né? Digamos, na época, dependia muitas vezes dos filhos. Não existia nenhum tipo de previdência, nem pública, nem privada nesse contexto, e aí é como se fosse assim: você vai cuidar dos anos em que os seus pais não puderem ser produtivos, e aí você é responsável por ele, como ele foi por você. É muito curioso isso aí, é um princípio interessante. Só que tinha uma lei entre os fariseus que dizia assim, não só entre os fariseus, né, na prática judaica como um todo, dos outros segmentos também judaicos, que dizia assim: se você tiver algo que você iria dar, não, isso aqui eu separei para ajudar meus pais, mas você desse para o templo, você desse como um tipo não, mas vai ser uma oferta especial, que aí podia. Eu deixava de assistir porque eu estou dando para a igreja. E aí Jesus denuncia, né? Estão falando assim: vocês estão falando que vocês gostam tanto da lei, que a gente descumpre, mas são vocês mesmos que, nas regrinhas de vocês, que não tem a ver com o que Deus orientou, vocês estão instituindo um modo de deixar pais desamparados em nome da religião. Então, né, a denúncia que Jesus faz é essa, né? E... voltando um pouco aqui para a história do filho pródigo, isso também me faz lembrar um paralelo em como muitas vezes a gente é na igreja. A gente falando do filho que ficou. Do filho mais velho. Né? A gente se incomoda quando o pai acolhe aquele filho que quer voltar.
Ah, mas que nada, eu sempre estive aqui na igreja e agora esse cara foi, aprontou todas, está voltando, agora a igreja vai abrir a porta para ele? Assim? Mas isso também não acontece em nenhuma família também, Não, de dizer, meu pai isso. trata diferente, meu irmão, isso também não acontece. Pois é. Né? É muito engraçado como... Sessão de terapia aqui. Tá mesmo. Esse paralelo, né, da família com a igreja, de como a gente se incomoda de ver o pai e a mãe fazendo bem para alguém que desprezou o pai, né, desprezou a mãe. E na igreja a mesma coisa, né? Essa pessoa foi e aprontou todas, agora tá voltar e a igreja vai abrir as portas para ele de novo, né? Então, tipo assim, a gente que aqui me matando, me punindo, né? E aí todo domingo eu estava aqui, né? Aí você quer jogar essa conta ainda, né, na cara de Deus, foi o que aconteceu ali, né? E quando, na verdade, era para a gente honrar mais ainda esse pai que acolhe, né? Esse pai que abre os braços e volta, volte, meu filho. O importante é você ter voltado. Se arrependa, né? Não faça mais, mas volte, o seu lugar é aqui. E é muito isso quando a gente lida com pai e com mãe também, né? As mães que fazem isso, que abraçam, que acolhem e que trazem de volta. Não, eu quero você aqui comigo. Sim, eu quero você aqui comigo, né? E às vezes a gente desonra porque a gente quer mais o nosso reconhecimento do que o reconhecimento daquele pai, aquela mãe ou aquela igreja tá abrindo os braços de volta, porque é isso que Jesus faria, né? Jesus acolheria. É muito mais importante alguém que se perdeu voltar do que aquele que sempre esteve ali, né? E, eu não preciso me preocupar com você. Você não estava aqui? Você não estava aqui protegido? Ok, está tudo bem com você já. E, na verdade, nem sempre está, né? Ao mesmo tempo, Jesus revela o que estava no coração daquele que estava. Né? Então, você não estava, então, porque tava você gostava da minha companhia? Você estava, então, porque você... eu queria que você me desse um reconhecimento, eu queria... Então, assim... A denunciar as duas coisas. E Jesus, é legal que ele está falando isso para pessoas que se pareciam mais com quem? Justamente com o irmão mais velho do que com o mais novo. A maioria das pregações nesse trecho, né, a gente vê geralmente a ênfase você está por aí desperdiçando a vida, volte para o pai. E, na realidade, Jesus se identifica com o mais velho. E essa segunda pausa tenta lidar justamente com isso. Né? Talvez você seja o irmão mais velho ali da parábola que está lidando, seja com seus pais terrenos, de uma forma como escravo também. Escravo de uma obediência, às vezes, cega, sem lidar com o contexto. Pensando... Olha que curioso, né? Pensa na família tradicional judaica da época ali, super firme. Todos que viraram cristãos tiveram que... Né, todos não, mas a grande maioria tiveram que desobedecer aos pais para honrá-los de verdade, honrar o Pai Celestial, assim, né? Para se converter, e daí são expulsos de casa. Isso não só no contexto judaico, como dos gentios também, porque se converter ao cristianismo era algo que desobedecia ali os pais, porque tinham a sua própria religião, tinham o seu próprio contexto. Então existe essa situação onde, né, no Novo Testamento existe uma possibilidade aí de entender que a sua família sanguínea não é um valor último, mas você deve olhar para isso. Mas talvez você tenha também o lado religioso aí, do filho mais velho, que estava ali dentro, mas estava, né, dentro da casa já estava liberto, mas vivia ali como escravo. Né? E é o contexto de muitos de nós, onde a gente não percebe que, na realidade, a gente pode ser escravo não só do pecado, mas dentro do contexto religioso ali de honra aos pais, né? E aqui a gente entra na nossa terceira pausa da nossa reflexão, que é honrar justamente esse Pai Celestial. O que a gente tem para fazer, né, para quando a gente pensa nisso? E a realidade é que, independente do que a gente pense, do que a gente queira, quando a gente olha para Deus e fala assim, nossa, né, o processo que a própria Izzy falou, eu reconheci a Deus como meu pai. Eu reconheci a Deus a falta que eu tinha dos meus pais, né, do meu pai e da minha mãe. E o Gus comentou isso, né? E Jesus fala sobre essa questão de que na igreja a gente vai achar pessoas... Espiritualmente, Deus consegue suprir para a gente um desejo que a gente tinha, seja porque nós não temos um pai ou uma mãe, ou seja porque esse pai ou essa mãe não cumprem esse papel na sua vida da maneira como você tem esse desejo, mas na igreja a gente encontra essas pessoas.
encontra mães, encontra pais que fazem parte desse processo, fazem parte da nossa caminhada, né? Eu, nesse período que eu estava com maior dificuldade com os meus pais, eu encontrei pessoas, meus irmãos mais velhos, que eram como pai, como mãe para mim, e que supriram uma necessidade minha. Então, que a gente olhe também para a igreja, para a comunidade cristã, desejando pessoas que a gente possa acompanhar e que possam direcionar a gente nessa vida. Só que, quando a gente olha para esse Pai Celestial, sabemos que não conseguimos honrá-lo como ele deveria ser honrado. Olhamos para isso e a gente vai falhar nesse ponto. E aí que entra o nosso irmão mais velho, que é diferente do irmão mais velho na parábola do filho pródigo, ali, na parábola dos 2 irmãos. O próprio Jesus, ele tem essa postura de irmão mais velho, mas é o verdadeiro irmão mais velho da nossa vida. É o irmão que honra o pai verdadeiramente, que honra a sua mãe até. E a gente pega esse exemplo de Jesus. Jesus, ele honra o pai indo até a cruz, numa situação onde ele olha assim e fala: eu não consigo, eu não quero, talvez, tira de mim esse cálice. Mas ele está olhando assim e falando assim: eu quero manter essa honra daquilo que o meu pai me ensinou, daquilo que meu pai faz, daquilo que ele é. Eu não quero deixar isso de lado, não quero desobedecer meu pai nessa função. Só que Jesus é o filho mais velho que honra o pai indo buscar o irmão, na Isso. parábola do filho pródigo. Isso. Que quando o irmão mais novo chega, ele não vai... Ele foi atrás lá na cidade, Isso. É o que Jesus fez com a gente. Isso. Enquanto a gente estava lá desperdiçando as coisas, seja, né, num contexto religioso ou num contexto totalmente não religioso, Jesus é o irmão que vai e fala assim: não, vem, eu conheço meu pai, ele é bom, ele perdoa, ele vem que tem jeito, né? Jesus na cruz, e é um detalhe que talvez você não lembre, né? Mas no Evangelho de João também, quando Jesus está na cruz, lá no capítulo 19, ele fala assim, né? João fala assim: quando Jesus viu sua mãe ali, a mãe de Jesus estava vendo ele ser crucificado. Maria estava ali, vendo Jesus ser crucificado. A dor da mãe, olhando para o seu filho, sofrendo injustamente, né? A pior tipo de sofrimento que ela poderia ter, né? E imagino Maria ali querendo estar talvez no lugar de Jesus, né? Mas ele olha ali nesse momento de sofrimento, olha para o discípulo a quem ele amava e disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Na cruz, Jesus pensa ali na mãe e pensa: como eu posso honrar a minha mãe? Pensando até no que o Gus tinha comentado da questão financeira, até e outras coisas que um filho mais velho teria responsabilidade em relação aos seus pais. Jesus olha para o discípulo a quem ele amava e fala: cuide, aí está a sua mãe. E a mãe, ali está o seu filho. E ela passa a morar com João ali, né, que a gente acredita ser João. Esse é um texto que, principalmente esse dia, me marca, assim, porque Jesus honra o Pai, não deixando de encarar aquele sofrimento, por amor a você e a mim, por amor a nós que somos irmãos mais novos de Jesus. Mas ele olha ali para a mãe também, para sua mãe sanguínea, digamos assim, entre aspas, sua mãe ali terrena, e ele cuida dela, ele honra ela ali naquele momento. Então Jesus é nosso exemplo, nosso irmão mais velho, que deve nos confortar e a gente, através da fé, estar nele, nessa honra ao Pai, nessa honra à mãe. No nosso desafio, na nossa quebra daquilo que a gente é, como falhos em honrar os nossos pais, em honrar o nosso Pai Celestial, Jesus se coloca no nosso lugar. E ele foi, até o fim, alguém que amou e honrou. Amou não só nós como irmãos mais novos, mas amou o pai, amou a mãe dele ali. Que a gente possa olhar para esse mandamento não como uma prisão,
mas como libertação de um desejo que a gente tem no nosso coração. Você tem um desejo no seu coração de honrar o seu pai, honrar a sua mãe. E esse desejo nunca vai ser satisfeito, a não ser no próprio Jesus. É só através da fé em Jesus que você olha e fala: agora sim. Agora sim eu posso me libertar da escravidão que eu tinha, seja do pecado das coisas que eu fiz contra os meus pais, seja na falha que eu tive em, mesmo religioso, mesmo querendo fazer isso e não conseguir. Que a sua vida hoje possa ser tocada por essa mensagem que diz: Jesus honrou para que você pudesse participar dessa honra junto, sabendo que isso é um desejo do seu coração. Abaixe a sua cabeça e ore comigo. Querido Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão mais velho, Senhor, te agradecemos pelo que Tu és, pelo aquilo que o Senhor fez, Pai. Que hoje aqui a gente consiga entender os Seus mandamentos que são bons para nós. Que a frase do ninguém manda em mim possa sair de nossas vidas hoje e a gente entender o quão é bom poder honrar os nossos pais, o quão é bom poder honrar ao Senhor, Deus. Que em Jesus consigamos, Pai, ter esse coração de um filho que honra. Nos perdoe na nossa falha de honrar ao Senhor e nos aceite, Deus, de volta como alguém que quer viver isso, viver essa relação, Pai. Cure a gente dos nossos traumas e nos ajude a ser gratos, Deus, pelos pais que o Senhor nos dá e conseguir se resolver, né, Deus, naquilo que o Senhor deseja de nós. Oramos assim em nome de Jesus. Amém, Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Você fica de pé junto comigo. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Que o amor de Deus, nosso eterno Pai, esse Pai que é digno de toda a honra, esteja com você. Que a graça do Senhor Jesus, esse irmão mais velho que morreu no nosso lugar, honrou aos seus pais, possa estar contigo, com a sua vida. E consolo, o poder do Espírito Santo te capacite a honrar seu pai e a sua mãe. Que Ele te guie nessa transformação de vida que só o Espírito de Deus pode nos dar. Amém. Boa semana para vocês. Feliz Dia das Mães.